Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mostrar para vocês algumas análises utilizando os dados pontuais, tá? Dados pontuais são aqueles dados que têm um ponto que tem a coordenada x e y, né? Ele pode ser bidimensional, ou seja, só x e y, coordenada latitude e longitude. Ele também pode ser um dado tridimensional, onde ele vai ter o dado da cota, da elevação, né? Então x, y, z. Normalmente a gente trabalha com x, y, z quando tem interesses, quando a altitude ela tem importância no tipo de análise. Então isso que usa muito na questão topográfica, né? A questão quando se analisa o relevo, né? Então, aí essa altitude ela vai ter importância no tipo de análise. Em geral, a gente tem a coleta de dados x, y e z, quando trabalha com os pontos com análise qualitativa e quantitativa, né? Então a gente pode ter um ponto, por exemplo, se a rua é asfaltada ou não é asfaltada. Eu tenho vários pontos coletados ao longo de uma rodovia, se a rua é asfaltada ou ela não é asfaltada. Eu posso ter pontos se a casa é de madeira, se a casa é de alvenaria, se a casa é de palha, enfim. Eu posso ter dados qualitativos. Eu também posso ter dados quantitativos, né? Eu posso estar coletando, por exemplo, ao longo do rio, a questão de coliformes fecais. Eu posso estar analisando, coletando dados de coliformes fecais ao longo de uma praia, um rio. Eu posso estar analisando a questão da água, a questão da qualidade da água. Posso estar pegando vários parâmetros, analisando, eu pego, coleto água e levo para o laboratório para analisar vários parâmetros daquela água. Ou então, eu tenho um terreno, né, uma região, onde eu estou fazendo estudos geoquímicos de superfície. Então, vou coletar vários pontos ordenados, né, na superfície para depois fazer uma análise da minha superfície. Eu posso ter vários tipos de análises com relação a dados pontuais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jamer Costa, eu sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu peço para aquelas pessoas que não estão inscritas no canal, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Participem aqui, recebam, cliquem no sininho aí para receber todos os nossos vídeos novos, né? Para vocês ficarem sabendo, né? A gente sempre está divulgando novas. A tendência é a gente sempre aumentar, e dar um certo trabalho produzir esse material. Então ajuda a gente a divulgar mais dados de geotecnologias, beleza? Então vamos lá. Para começar a falar um pouco aqui do Jon Snow, né? Jon Snow, para quem não conhece o Jon Snow, o Jon Snow ele é um médico na Inglaterra, que ele, em Londres, estava tendo um surto de cólera em 1854. Então, com esse surto de cólera em 1804, o Jon Snow verificou que esse surto acontecia numa determinada região lá de Londres, onde estava aumentando muito esse surto. Então ele pegou, a primeira coisa que ele fez, ele tentou mapear, né? Então ele mapeou, pegou esse mapa aqui, começou a mapear onde estavam as pessoas, onde moravam as pessoas que estavam com cólera, morreram, estavam doentes de cólera. Então ele começou a pontuar aqui todas as casas onde as pessoas tinham cólera. Morreram de cólera, tiveram cólera. O que ele observou? Ele observou que a maioria das pessoas estava concentrada aqui, ó, ao longo desse centro aqui. Então, o centro, o alvo central, era uma coisa por aqui, né, onde estava, nessa região aqui. Então, ele foi ver lá o que tinha nessa região de atrativo, né, que pudesse estar contaminando a galera, né? Então, ele foi lá na rua Brook Street, né, na rua Brook Street, e identificou que nessa rua Brook Street tinha um poço, uma bomba, onde as pessoas dessa região iam, né? Lembra que antigamente isso aí, em 1854, essa rua nem asfaltada era rua de chão, e verificou que essa bomba era uma bomba que o pessoal tirava água. E aí ele começou a entrevistar as pessoas
dessas casas, dessas pessoas que tiveram a doença, ou morreram e tal, perguntou para as pessoas se aquela pessoa que teve cólera, que morreu, ou a pessoa que tinha cólera, se ela, de uma certa forma ou outra, utilizou desta água aqui. E, para surpresa dele, toda essa turma aqui tinha bebido água dessa bomba, né? desse poço lá na rua Brook City. E desta forma ele conseguiu interditar esse poço, e com o passar dos dias os surtos diminuíram, né? Até pararam de ter, porque ele matou o mal pela raiz, né? Ele bloqueou o acesso a esse poço aqui que foi contaminado. Esse foi o primeiro caso assim, bem característico do estudo epidemiológico usando dados espaciais. Hoje em dia tu tens várias aplicações com relação a doenças, né? Várias. Eu ia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas eu só preferi mostrar esses exemplos que são clássicos. Um outro exemplo é a questão do dengue, da malária, da chikungunya. Eles estão relacionados à questão, por exemplo, você tem áreas com muitas habitações, né, onde o saneamento não é lá muito bacana, né? Então você tem, como esse saneamento não é muito bacana, as pessoas são um pouco mais desleixadas com relação a quintais, enfim. Aqui em Belém tem outros exemplos também. Então você tem áreas com quintal, com tampa de garrafa, tampa de panela, bacia, né, vasilhames com água dentro, e onde os mosquitos formam criadores nessas poças d'água. Né? Então nessas poças d'água, né, são verdadeiros criadores desses mosquitos. Então tu tens associado onde tem pessoas morando com esses criadores, aí batata que tu tens aqui, ó, os focos da onde estão correndo pessoas com malária. Justamente quando você associa essas duas fontes. A Sucan ela faz um trabalho aqui no Brasil, né, nas áreas onde a Secretaria de Saúde, Sucan, enfim, eles monitoram eles vão no quintal, eles contam os números de criadores em cada imóvel, tá? Justamente para gerar esse mapa aqui, de densidade de criadores. Para ter uma ideia onde tem maior criador, onde vai ter a doença do malária. Então, se tu tens a doença, é só tu mapear os teus criadores, que tu elimina os criadores, tu vai eliminar aqui a ocorrência de malária. Essa aqui é esse estudo. Se para malária serve para chikungunya, serve para dengue, enfim. E com relação à dengue, nós fizemos um trabalho uma vez com dengue aqui em Belém, com relação a isso. A gente estava mapeando, tinha um caso de dengue hemorrágica aqui em Belém, e aí a gente foi chamado lá no CIPAM, a gente foi chamado para fazer um estudo junto com o Evandro Chagas, para a questão da CESPA, para a questão da dengue aqui em Belém. E aí, porque estava tendo questão de dengue hemorrágica, a gente começou a mapear essas áreas com piscinas sujas, terreno baldio, caixa de água, né, caixa d'água destampada, né? E aí a gente começou a mapear, a gente pegou um helicóptero, ficou voando aqui durante uns 10 dias aqui em Belém, acoplou máquina fotográfica, acoplou filmadora no helicóptero e começamos a sobrevoar o centro de Belém, que é onde estava ocorrendo esse surto de doença, para mapear essas possíveis locais de criadores de mosquitos. E lá no centro de Belém, por volta ali da área central, lá da Praça Bastacampo, do cemitério ali da Sociedade, estava tendo muito caso de dengue. Só que a Secretaria de Saúde já tinha ido na Praça Bastacampo e no cemitério, que são próximos, e alguns terrenos, e verificou que ali não estava tendo muito criadouros, né? Já tinham cuidado dos criadores e os casos ainda continuavam tendo. E quando a gente fez o sobrevoo, o que a gente achou? Achou no teto, no telhado de um edifício, numa farmácia no canto da Gentil com a Cesadeiro, de um prédio comprido assim, que no teto era uma laje e ela estava entupida. Como ela estava entupida, o cano lá que coava água, ele formou uma verdadeira piscina no teto.
E essa piscina cheia de lodo, cheia de criadouros lá de mosquito, e a gente conseguiu mapear fazendo esse sobrevoo, que era ali onde uma das possíveis origens, né, dessa proliferação desses mosquitos criadores era ali naquele prédio lá. Bom, outro exemplo aqui, mapeamento do avanço da Covid, né? Então a gente localizava aqui, verificar onde está a expansão da Covid, a gente pode estar acompanhando, tem várias funções aqui. Então vamos lá para o nosso exemplo aqui, vamos começar a trabalhar. Então a gente pode gerar os dados, vou deixar aqui, vou tentar deixar no descritivo essa relação de pontos, tá, para vocês, senão vocês podem digitar diretamente da tela, tá? São esses pontos que a gente vai estar trabalhando, e esses pontos a gente vai fazer as análises em cima deles. Então aqui a gente tem a coordenada de latitude, né, a de latitude e a de longitude. Tá? A longitude é o eixo X, leste-oeste, e a de latitude norte-sul aqui, beleza? Então essa aqui é essa sequência de latitude e longitude, e nós temos aqui o número de alunos em cada ponto desse é uma casa. Então aqui eu tenho algumas casas que tem 2 alunos, o resto tudo 1 aluno. Então, teoricamente são alunos com necessidades especiais, tá? Beleza. Bom, no vídeo de hoje a gente vai mostrar 3 funções, basicamente, que são as funções do cálculo da média geométrica dos pontos, da média ponderada e a matriz de distância. Beleza. Então, o ponto médio geométrico, né, a gente diz, esse é o mais simples de todos. O que a gente vai fazer? A gente tem uma distribuição de pontos tanto na longitude, né, na longitude quanto na latitude. Então a gente pega esse conjunto de pontos, então vou pegar lá, vamos supor que eu tenho 20 pontos na latitude, 20 pontos na longitude. Eu vou pegar somar esses 20 pontos e dividir pelo número de pontos. Então, se eu pegar a soma de todos esses pontos e dividir pelo número deles, eu vou ter a média. Então vai ser a média geométrica, ou seja, se eu tenho nessa extensão, né, eu tenho na extensão X, eu vou pegar o centro médio da distribuição, pegar o menor valor e o maior valor, vou subtrair, né, vou achar no meio desses valores o ponto médio. Beleza? Tanto para um eixo quanto para o outro eixo. Essas coordenadas médias de x e de y vai ser meu ponto médio geométrico. A média aritmética desses pontos x e y coletados separadamente, né? Esse ponto central, tá? O que vai ser esse ponto central? Ele vai representar o seguinte: não vai existir nessa minha região nenhum ponto onde a soma das distâncias para cada ponto, se eu pegar todas as distâncias de todos os pontos, tá? Se eu pegar a distância desse ponto central para cada casa, se eu somar essa distância, não vai ter nenhuma outra localização desses pontos que vai me dar um valor menor. Esse vai ser o menor valor que de distância, onde eu somo de todas as distâncias de todas as casas. De tal maneira que eu não vou estar prejudicando nenhuma pessoa, né? Então eu vou estar trabalhando com todas as casas uniformemente, né, nessa análise. Ele é o ponto, né, que a gente chama de centro gravitacional geométrico, né, espacial. Ou seja, aquele ponto ali é o centro de todo o meu conjunto de arquivos. Tá? Nesse tipo de análise, né, de pontos, todos os pontos têm a mesma importância. Tá? Todos os pontos vão ter a mesma importância, então não importa se uma casa tem mais alunos do que outra, isso não vai importar. Ele vai pegar as casas, todas as casas têm a mesma importância. Eu posso ter posso ter 100 casas aqui na direita, uma casa na esquerda, né? Então não importa se eu tenho 100 casas mais a leste e uma casa a oeste bem distante.
Ele vai pegar o ponto médio do ponto mais afastado entre as duas e o ponto central vai ser o ponto médio geográfico. Beleza? Já o ponto ponderado já é diferente. O ponderado já não funciona dessa mesma forma. O ponderado, cada ponto vai ter um peso, uma importância. Então, nesse exemplo, se eu tivesse um ponto a oeste e 50 a oeste, e vamos supor, cada um vai ter um peso 1. Então, como eu tenho 50 pontos a leste e 1 a oeste, então o ponto vai estar muito mais próximo, o ponto ponderado, o médio ponderado, vai estar muito mais próximo desses dos 50 do que desse de 1 que está afastado. Aí já não é mais a importância, não é aritmético, né? É um ponto geograficamente, médio geográfico. Ele vai levar em consideração o número de imóveis com peso, né? O número de imóveis, né? A quantidade de imóveis localizados e também o seu peso, tá? Então eu posso ter, vamos supor, posso ter 20 casas aqui a leste e uma casa a oeste. E vamos supor que eu estou trabalhando com peso número de estudantes. Nessas 20 casas eu tenho 20 alunos e neste ponto aqui é um edifício que tem 100. Mesmo 50 para cá, então ele vai trabalhar esse peso de 100 com esse de 20, ele vai trabalhar, aí vai puxar mais para oeste, né? Porque ali tem um peso maior. Então, mas ele leva em consideração os dois aspectos, tá? A média ponderada, tá bom? Então, vamos falar rapidamente aqui dos nossos dados. Então, quando vocês forem trabalhar com dados pontuais, tem que sempre verificar a questão da qualidade dos seus pontos, tá? Isso é muito importante para você não ter um resultado ruim. Normalmente, quando coleta pontos, você tem que coletar pontos com uma precisão de acordo com a escala que você quer trabalhar, né? Então, não adianta você pegar um dado, por exemplo, o pessoal que foi trabalhar com criação de balbina, hidrelétrica de balbina no Amazonas, com a pressa para se construir uma usina hidrelétrica para abastecer Manaus, eles fizeram a balbina sem fazer um levantamento topográfico detalhado, né? Uma escala boa que pudesse dar uma certa tranquilidade, aferir a questão da topografia da região de Balbina. Simplesmente eles pegaram os dados da topografia de 1 por milhão, a área do reservatório, e usaram ele como se fosse verdadeiro, só trabalharam na topografia da área da usina, propriamente dito, né? Na área do reservatório, usaram a base de 1 por milhão. Então, o que aconteceu? A expectativa era de uma área que fosse alagada pequena, bem pequena. Afinal, era uma produção de energia pequena. Então, o que aconteceu é que a área que alagou era uma área muito grande, parecida com a hidrelétrica de Tucuruí. E não estava nos planos de alagar toda aquela área. Por quê? Usaram uma base do reservatório errada, né? Não usaram uma base confiável para a escala de necessidade que precisava para fazer a avaliação da área da bacia de inundação dessa hidrelétrica. Então, sempre que você for analisar os dados, checa seus dados para ver se são bons, né? Uma vez me passaram os dados de uma secretaria, me disseram que eram dados SIGA 2000. E aí, quando a gente foi trabalhar para fazer a modelagem de 3D do terreno, da cidade, a gente viu que estava tendo um deslocamento de 40, 50 metros para a mesma direção, para toda a cidade. Logo a gente percebeu que era problema de datum. Ou seja, os caras passaram para a gente uns dados dizendo que era SIGA 2000 e na verdade era SAD 69, o TM SAD 69. Então, você tem que ter esse cuidado na hora de introduzir os dados no teu projeto, né? Você pode ter um punhado de dados, né? Cheio de dados, mas esses dados todos eles, se não forem adequadamente checados, validados, pode estar coletando um saco cheio de lixo, né? De dados que são lixo. Então, se você entra com dados de lixo no teu sistema,
Tu entra com lixo, é claro que tu vai ter, mesmo que você tenha os seus dados bonitão, lindão, né, cheio de gráficos, tabelas, lindos, né, conclusões belíssimas, né, mas são dados ruins, né, porque você entrou com dados ruins, então você pode ter, gerou dados bonitos graficamente, né, esteticamente bonito, mas é um verdadeiro, né, um paper, aqui é um papel higiênico, né, um verdadeiro lixo, né, não serve para nada, né, porque os dados não estavam bacana. Um exemplo disso, por exemplo, a NASA, quando ela lançou um satélite atmosférico lá para ficar orbitando Marte, e aí a equipe de engenharia da NASA, eles usavam o sistema imperial, que é aqueles de léguas, jardas, milhas, enfim, e o pessoal do JPL, do Laboratório de Propulsão, de Jato de Propulsão da NASA, eles usavam as medidas do sistema métrico. E nessa coisa de eles estarem programando a aproximação do satélite no momento de ele entrar em órbita, para que ele entrasse os valores, né, para que ficasse calibrado para ele ficar nessa órbita em verde aqui. E aí o que aconteceu? Como os caras entraram com medidas diferentes, valores diferentes da unidade que era sistema métrico, né? E o cara entrou com medidas em léguas, o que aconteceu é que, em vez de o satélite fazer a órbita em verde, ele fez a órbita em vermelho, ficando muito próximo, né, passando uma órbita bem próxima de Marte. Conclusão, Marte, a força gravitacional de Marte puxou o satélite, acabou ele se chocando com a superfície de Marte. Perderam aí milhões com esse satélite lá em Marte. Então, você pode elaborar a sua tabela usando um bloco de notas. Nesse bloco de notas você pode usar as coordenadas x, y, tá? E a informação, no nosso caso aqui é alunos. Então você entra aqui, esquerdo, leste, aperta o tabulador do tab aqui do teu teclado, que fica em cima do caps lock, aperta o tab e aí ele vai posicionar já na próxima coluna. Aí você escreve norte, aperta Tab e já tem espaço para escrever a tua característica, a tua informação. Aqui no nosso caso é alunos, podia ser nitrogênio, podia ser coliforme, podia ser o que for, tá? Rota topográfica, enfim. Então aqui nós temos, você aperta o Enter para ir para a próxima linha e segue aí apertando o Tab para digitar as coordenadas. Beleza? Isso você pode usar tanto o bloco de notas quanto o Excel. Eu prefiro usar o Excel, que já fica tudo bonitinho, ordenado, tá? Põe o ponto para separar as casas decimais. Lembrando que o ponto e a vírgula, eu uso o sistema americano internacional no meu computador. Isso vai depender de computador para computador. Tem uns que vão usar ponto, outros que vão usar vírgula. Eu uso ponto. Alguns programas eles só trabalham com ponto. E aí eu já deixo já com ponto, que é para não ter problema. E aqui, na hora de eu salvar a minha tabela, eu venho e salvo o texto separado. Aqui embaixo, ó, o tipo, e seleciono o texto separado por tabulação, escrevo aqui, ó, casa dos alunos. E aperto OK. Beleza? E agora vamos lá para o QGIS. Bom, aqui no QGIS a gente vai clicar aqui, ó, para adicionar uma camada, tá? A gente vai clicar aqui em texto delimitado. Em texto delimitado, eu venho aqui, clico aqui na casa dos alunos, abrir. Repara só o seguinte, quando a gente já abre aquele arquivo, tá? Ele já, aqui embaixo, ele vai dar uma amostra do que ele vai importar, de como ele vai importar. Então ele já importa aqui, ó, a coordenada leste, no eixo X, com a coordenada norte, no eixo Y, né? E aqui a minha variável, tá? No meu caso aqui, a gente está trabalhando com o número de alunos, tá certo? Beleza. A gente já viu que a tabela está correta, né? Aqui é número decimal, ou seja, cada decimal, número decimal, e aqui número inteiro, tá? Então só existe uma pessoa. Pode ser gorda, magra, pequena, alta, baixa, mutilada, é sempre uma pessoa, é sempre uma, não tem uma pessoa e meio. Então é número inteiro. Então aqui, nas nossas definições da geometria, tá? A gente tem que inserir aqui, ó,
as coordenadas, indicar as coordenadas. Então, leste, né? Ou seja, leste está variando no X, então eu vim aqui no campo X, é o leste. Campo Y é o norte, então eu vim aqui e indico o norte. Pronto, feito esta configuração, agora é só adicionar. Agora eu posso fechar aqui. Bom, agora nós temos visualizado os nossos pontos. Tá? Nossos pontos estão espacializados. Só que esse arquivo é uma visualização do arquivo TXT. Tá? Então você vê lá na segunda linha, lá está lá, casa, underline, aluno.txt em ponto de interrogação. Então, este aqui é uma pequena visualização do arquivo TXT. Eu não quero que fique com essa pequena visualização. Eu quero criar um arquivo shapefile. Então, como é que eu faço para criar um arquivo shapefile? Eu clico com o botão direito do mouse, eu venho lá exportar, guardar elemento como, aí aqui ó, formato shapefile, se não tiver aqui, você clica aqui e seleciona o formato correto, tá? Fazer o shapefile que eu quero. O nome do arquivo, eu vou escrever aqui, casas dos alunos, tá? A projeção já está em Circa 2000 UTM Zona 22 Sul, que é que eu estou trabalhando, tá? Pronto, aqui não precisa mexer em nada, vai deixar automático e é só apertar OK. Então aqui criou Casa dos Alunos, tá? Agora eu vou apagar esse aqui de baixo porque já não vai me servir para nada. Vou remover esse aqui e eu tenho agora só os meus casos dos alunos. Bacana. Agora o que eu vou fazer? Vamos começar a calcular o centro médio geográfico, médio, a média aritmética desses pontos. Então, para fazer isso, a gente vem aqui, ó, vetor, analisar, coordenada média. Então aqui, ó, na coordenada média, eu venho aqui, ó, casa dos alunos, agora coordenada média. Agora eu vou escrever aqui a coordenada média. Ao invés de eu deixar temporário, eu quero salvar como arquivo. Então eu venho aqui, eu vou escrever aqui, ó, ponto média, deixa assim aceso, geométrica, tá? Então beleza. Feito isso, ó, indiquei aqui, ó, mando executar, fecho. Tá aqui, ó. Eu vou pegar esse arquivo aqui. Agora, para melhorar a visualização, né? Então aqui, casa dos alunos. Eu posso botar uma casa aqui, né? Mas eu não sei se eu tenho minha casa aqui na minha simbologia. Vamos botar como se fosse pessoas com portador de necessidade, né? Vou botar aqui a cadeira de roda. E vou botar aqui no ponto geométrico, eu vou botar essa bolinha, essa estrelinha aqui. Pois bem, então em cada ponto desse tem um aluno com necessidade especial e aqui é o centro, ou seja, se eu pegar um ponto mais a oeste e mais a leste, se eu pegar esse, subtrair, depois dividir por 2, eu vou ter essa coordenada no eixo X, tá? E no eixo Y, que varia de norte a sul, eu vou pegar o ponto mais a norte, o ponto mais a sul, né? Achar a média desses pontos, vai dar aqui. Então, se eu pegar as duas coordenadas x e y, a média deu neste ponto aqui. Tá? Então, no eixo x, a coordenada está aqui, e no eixo y, né, a coordenada está aqui nesse ponto. Então, dando esse ponto como ponto médio. É como eu falei, se eu pegar todas as distâncias de todas as casas onde moram os alunos até esse ponto aqui, não vai ter nenhum outro ponto que eu coloque por aqui que vai ter a somatória dessas distâncias menor do que esse aqui. Então, se eu somar todas as distâncias, a menor distância que eu vou encontrar somando todas elas vai ser esse ponto médio aqui. Beleza. Mas a gente também fez, eu vou botar aqui, vou mudar a simbologia, tá? Vou mudar a simbologia aqui só para facilitar a minha vida. Vou botar aqui o verde aqui. Assim, imagina o seguinte, que eu tenho eu vou botar aqui categorizado, tem apenas duas casas, uma casa com um aluno e casas com dois alunos. Então eu vou botar aqui alunos, eu vou categorizar aqui, classificar aqui.
Vou botar aqui em vermelho. Essa aqui tem 2 aqui em vermelho. Vou botar a cor vermelha. Ok. E aqui eu posso apagar isso aqui que não existe. Beleza. 1 e 2. Então repara só o seguinte, que eu tenho essas casas que estão em verde, que tem um aluno, e eu tenho nessas casas que estão em vermelho, que eu tenho 2 alunos. Ou seja, teoricamente, como aqui é o centro, né, geométrico. Então, como eu tenho essas casas que têm um peso maior, teoricamente, e aqui tem 3, aqui tem 2, eu vou tender a ter um ponto mais para oeste e um pouco mais para norte. Porque aqui tem 3 e aqui tem 2. Vamos fazer isso, fazer essa análise ponderada usando o número de alunos como um peso, né, como intensidade para fazer minha análise ponderada. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem lá em vetor, né? Vai em vetor aqui, ó, e aqui em vetor a gente vem aqui analisar, coordenada média, põe aqui a casa dos alunos, tá? O campo de peso, aí você põe alunos, tá? E agora você salva aqui, ó, salva em arquivo. Em vez de ser geométrica, eu vou botar ponderada. Tá? Média ponderada. Salvo. E aqui eu vou executar. Certo? Eu executo. Fecho aqui. Bom, o que aconteceu aqui? A gente tem aqui a média ponderada. Repara só. Ó, a gente ficou mais para oeste e um pouco mais para norte, porque aqui tem 3. Eu vou botar um pontinho aqui diferenciado. Eu vou botar aqui o ponto diferenciado, que eu clico aqui no marcador simples, clico aqui em SVG. Vocês podem baixar os arquivos SVG pela internet, tá? Esses arquivos SVG são essas figuras com qualidade, e aí você pode montar dentro de um diretório, dentro do QGIS, no pessoal do QGIS, tem um diretório SVG, e aí você cria algumas pastas com, eu ponho sempre esse arroba para ficar na frente, e aí você cria essas pastas e coloca o teu nome, e aí você vai ter as suas simbologias que você quer usar, que você pode estar usando, sempre disponível, né? Em qualquer projeto que você for usar, você vai ter ela lá. Tem uns vídeos que eu mostro isso aí, tá? Então aqui eu vou escolher aqui uma... Eu vou escolher esse símbolo aqui, tá? É o nosso centro aqui, deixa eu ver aqui. Pode ser esse aí. Vamos usar aquele símbolo lá. Pode ser essa casinha, enfim, vou usar esses aqui, tá legal? Vou usar esse símbolo aí, agora vou botar o tamanho 6. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Vou aplicar, ver se ficou muito grande aqui. Ficou muito grande. Ah não, ficou 65. Vou botar assim. Tá? Pois bem, então está aqui, ó, o nosso ponto geométrico, tá? E o nosso ponto ponderado, tá? Vou aumentar um pouquinho, vou botar 6. 6. Tá? Então beleza. Agora a gente quer saber o seguinte. Imagina a situação que a gente quer saber, tá? A gente quer saber a distância das casas pro ponto onde vai ser uma média ponderada, tá? A gente vai dar importância para o número de alunos aqui. Em vez de usar o ponto geométrico, a gente vai usar o ponto ponderado para ver a distância de cada casa até onde esse centro vai ser instalado. Então, e aí como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em vetor,
analisar, vem aqui matriz de distância, tá? Então, matriz de distância, a gente vai botar aqui as casas dos alunos, tá? As casas dos alunos, nossos pontos que a gente quer calcular. Voltou aqui criar aqui, deixa eu rapidamente fazer, eu vou aqui criar aqui. Na casa dos alunos, abre a tabela de atributos. O que acontece? A gente não tem um identificador único aqui, tá? A gente vai criar um identificador único aqui na casa dos alunos. Então clica aqui na canetinha amarela aqui, ó. Aí você clica aqui no ábaco. E aqui você vai clicar aqui, ó. A gente vai criar um identificador, tá? Então a gente vai criar um identificador. Só que eu quero que ele crie automaticamente uma numeração de 1 até 30, sei lá quantas casas tem aqui. Então eu vou clicar aqui, criar um identificador. E tem aqui, ó, tem aqui, ID aqui, ó. Tem um ID aqui, eu vou dar 2 cliques, ele ficou aqui. Só que o detalhe, ele começa com 0. Eu não quero que ele comece com 0. Então eu vou colocar aqui mais 1. Tá? Coloquei aqui mais 1 para que ele adicione 1 e comece de 1 aqui. Então daqui, coloquei aqui, ó. Então aqui ele criou meu identificador aqui, vou salvar e vou lá de novo para o nosso matriz de distância. Então vou lá, vetor, analisar, matriz de distância, casa dos alunos, aqui ó, onde tem entre um campo de identificação exclusiva, é o identificador. Porque é importante fazer isso? Porque na hora que ele vai criar uma tabela com o identificador, ou seja, a casa, o identificador da casa e a distância. Então, se tivesse leste-oeste, podia ter uma casa com o mesmo leste-oeste, aí podia dar mal. Então, criando um identificador não, a gente sabe que o identificador é único para cada casa. E aqui a gente quer saber qual é o ponto-alvo que a gente quer calcular a distância. A gente quer calcular a distância da média ponderada, do ponto médio ponderado, tá? Da média ponderada. Então tá aqui, ó, média ponderada. Aqui, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que aqui não vai ter importância, tá legal? Então aqui, ó, deixa como tá. Matriz de distância é padrão, tá? Então aqui, deixa como tá. E aqui eu vou salvar um arquivo aqui. Então aqui, ó, vou escrever matriz, né, de distância, ponto, botar pt ponderado. Então beleza. Eu mando executar, fecho aqui, ó, e ele criou aqui, uns pontos, ele criou uns pontos. Para cada ponto ele criou um arquivo novo, tá? Quando eu abro a tabela de atributo, está aqui, ó, o identificador e a distância com que ele está até aquele ponto ponderado. Só que é uma tabela separada, tá legal? É um ponto, né? É um shape. Eu poderia usar esse shape aqui como, mas eu quero que ele adicione. Eu quero que ele adicione aqui na minha casa dos alunos. Então, repara que a casa dos alunos aqui, eu tenho aqui o leste, a coordenada, o número de alunos e o identificador. Eu quero que ele adicione aqui a coluna da distância. Como é que eu faço isso? Então, para fazer isso, a gente tem duas tabelas. Né? A gente tem essa tabela aqui da matriz de distância e a gente tem a casa dos alunos. E elas possuem o mesmo campo que é único entre elas, que é o eixo de ligação, né? o campo de ligação, que é o identificador. Então eu venho aqui em casa dos alunos, eu venho aqui em propriedades eu venho em união, e vou aqui adicionar, eu vou botar aqui, ó, unir camadas, matriz de distância. Aí qual é o campo? ID, e eu vou unir com o ID aqui do outro. Então repara que esses dois IDs aqui vão estar unidos, vão se unir aqui. Dou OK, eu mando aplicar, aperto OK. Abro a tabela de atributo agora. E aqui vai estar, olha, aqui vai estar inserida a minha matriz de distância. Lembrando que essa matriz de distância ela está copiada para cá, está linkada aqui, mas ela não pertence a essa tabela. Tá? Então, como é que eu posso inserir uma coluna e depois desfazer esse link? Né? Então, vamos fazer isso aqui. Então, vou em edição, eu vou criar, eu posso vir aqui no
criar um novo campo, mas eu posso vir direto aqui no Abaco. E eu vou criar aqui, ó. Eu vou botar distância PT onde, tá? Então, a distância é ponderada, só que não é número inteiro, eu vou botar número decimal. Vou botar apenas com 2 casas decimais, tá bom? Com 10 comprimentos, né, e 2 casas. Beleza, já basta. Agora, o que vai ser esse campo? Esse campo vai ser igual a esse campo aqui. Então, eu venho aqui, ó, campos e valores. Então, eu vou igualar este campo a esse aqui. Vou dar 2 cliques aqui nesse matriz aqui, ó. Então, estou chamando esse campo igual a esse aqui. Só um detalhe, ele vai botar só 2 casas decimais, porque eu limitei em 2 casas decimais aqui. Eu aperto OK. Ele criou um novo campo com apenas 2 casas decimais, ó. E agora eu posso salvar, né? Eu salvo. E aqui, agora o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, eu vou de novo em propriedades, só que dessa vez eu vou eliminar aquele link lá, união, eu vou deslinkar aqui, ó. Apaguei, eu aplico, OK. Agora eu abro aqui a tabela de atributo. Aqui a distância na mesma coluna. Eu posso verificar, por exemplo, eu posso verificar as casas que estão mais distantes. Como é que eu faço? De simbologia, em vez de categorizado, eu vou botar graduado, tá? Aí, graduado, eu posso botar aqui, em vez de alunos, eu vou botar distância por ponto ponderado, certo? Aí eu vou classificar aqui intervalo fixo. Então aqui, ó, dá OK, aplicar. Deixa eu tirar aqui a casa dos alunos. Tirar opa. Tem aqui na matriz. Então, esses que estão vermelho mais escuros são os pontos que estão mais distantes. Os pontos que eu posso até botar aqui, em vez de assim, eu posso botar desta forma aqui. Então, os que estão mais escuros, eles estão com cores mais... esses que estão em azul mais escuro são pontos mais próximos. Os que que vão aumentando, vai clareando aqui, vai ficando perto do verde, vermelho. Então, para cada intervalo aqui, eu tenho uma cor, tá? Eu posso, enfim, na hora de tratar, eu posso, em vez de deixar assim, dessa forma como eu fiz, eu posso limitar o número de classes, intervalo igual, eu posso botar 5 intervalos aqui, quando classificar. Então, aqui no intervalo de 40, eu posso determinar aqui, ó, eu posso botar aqui 100 metros. Aqui 150, posso fazer dessa forma aqui, tá? Então, assim, se você pode ficar brincando aí, fazendo, você pode determinar isso de uma maneira, enfim, pode trabalhar com esses valores aí, vão aplicar. Então tá aqui, ó, até 100 metros são esses que estão aqui, de 100 a 150 estão em azul e assim por diante. Bom, galera, espero que tenham gostado desse, né, o primeiro de uma série de pontos aí que a gente vai estar fazendo vídeos, né, sobre análise de espaço de pontos. Espero que tenham gostado. Quem gostou aí, por favor, quem gostou, dê o seu like aí pra gente, ajude aí a gente a estar divulgando, né? Se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar aí as ferramentas do QGIS aí. Tá legal? Grande abraço, espero vocês em outros vídeos.